Igreja abençoada, boa noite, paz seja convosco. Desejo que estejam todos bem, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, nós vamos ter um momento agora de estudo e eu trago para os irmãos hoje uma proposta um pouco diferenciada do que a gente tem feito, que vai ser um momento assim bem teórico mesmo. Nós vamos entender hoje, parar para pensar um pouquinho na nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu vou trazer hoje umas informações para todos vocês que estão recebendo aí essa palavra a respeito da doutrina da nossa igreja, algumas coisas que às vezes a gente passa desapercebido, às vezes alguém pergunta e a gente nem sabe, né? Por que a nossa igreja se chama Igreja do Evangelho Quadrangular? Por que quadrangular? De onde vem esse termo? De onde vem essa denominação? Quais são as doutrinas? O que a quadrangular acredita? O que ela prega, né? Nós não vamos ter assim aquele momento de meditar, refletir, como temos feito, não. Hoje é uma coisa bem lida mesmo, bem teórica, para que a gente possa entender qual é a fundamentação teórica da nossa igreja, em que ela se firma, qual é a origem, quando surgiu, né? É bem teoria mesmo, vocês vão entender aqueles que às vezes as pessoas perguntam pra gente, mas por que quadrangular? E a gente já caminha há anos ali e não sabe responder, né? É normal, não é problema nenhum isso. São coisas que às vezes fogem mesmo até da nossa, do nosso, como vou dizer, da nossa preocupação mesmo em saber, né? Porque a gente quando vai para a igreja, a gente quer o quê? Alimentar a nossa fé, aprender da palavra, andar, né? Receber e andar com Deus, saber, entender mais de Deus, não é? Caminhar com Ele. E às vezes essas questões teóricas de por que esse nome, por que essa nomenclatura, né? Quais são as raízes da igreja quadrangular, muitas vezes a gente não para pensar. Então nós vamos hoje entrar com esse momento aí de informação mesmo. O que é a igreja do Evangelho Quadrangular? Suas doutrinas, suas fundamentações, né? E etc. Todos sabem, ou a maioria, que devido à construção lá da nova casa de oração, a igreja agora definitivamente fechou as portas, não é? Há poucos dias foi feito um vídeo informando, né, da nova construção, e a gente propôs aí que aquele que precisasse de uma oração, de estar consagrando o seu dízimo, né, tivesse precisando procurar algo da parte da liderança, nós estaríamos com o escritório funcionando naquela salinha ali que fica de frente a lanchonete ali, o Trop Sucos, não é? Só que, amados, não foi possível permanecer com a salinha. Por motivo de força maior, nós tivemos que entregar todo o prédio. Então, fica aqui essa informação de antemão, tá? Com a bênção da pastora, nós estamos aproveitando aqui o início desse tempo que vamos ter juntos para passar essa informação. Mas fica aqui do ladinho aqui os telefones com o WhatsApp. Esses números aqui são de WhatsApp também. Da pastora Márcia, meu, enquanto secretária, né? Estou aí trabalhando junto com ela, e a Ila, que é a nossa tesoureira. Os telefones ficam aqui, vocês anotam aí nos guardadinhos de vocês, por quê? Caso necessitem estar entrando em contato com a administração da igreja, vocês podem ligar nesse número ou mandar um WhatsApp e nós vamos encontrar a melhor maneira de chegar até você durante esse período que não estamos funcionando, estamos sem um ponto fixo, amém? Mas vai ser por um curto espaço de tempo, em nome de Jesus. Então anota aí os números, pode entrar em contato a qualquer momento, o que der para resolver por telefone a gente resolve, o que não der, a gente vai estar articulando uma forma de chegar até você. Você que deseja aí, né, consagrar o seu dízimo, a sua oferta, precisa de uma oração, de uma orientação espiritual, né? Tudo aquilo que a igreja já fazia de portas abertas,
nós vamos continuar trabalhando mesmo com as portas fechadas. As lives chegando aí até você através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e do canal do YouTube. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo domingo a live ao vivo e na segunda-feira o trabalho com as crianças aí com o projeto da Clarinha. Amém? Então nós vamos orar e nós vamos trabalhar um pouco nesse projeto de informação que eu trouxe para vocês. Hoje nós vamos falar da fundamentação teórica da igreja, as cores, os símbolos, né? Tudo isso, o que significa. E na próxima semana nós vamos falar da fundadora da nossa igreja, a Aimee. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, algumas vezes na igreja já foi dito, né? E aí vai ser para um momento posterior, semana que vem, nós vamos conhecer mais profundamente a respeito da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma história apaixonante, tá, gente? Toda a estrutura quadrangular, ela é muito bem organizada, muito bem estruturada. Nós temos uma igreja completa. E aí, no decorrer do estudo, vocês vão poder estar entendendo melhor. Você que já sabe, você que ainda nunca teve a oportunidade de entender, de ler, de saber, esse momento a gente vai estar aí tratando desse assunto. Amém? Então, nós vamos orar. Vamos fechar os olhos. Curve a sua cabeça aí onde você está. Se não for possível ajoelhar, fique à vontade. Fala com Deus nesse momento. Grandioso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando de Ti para os irmãos. Senhor, consagramos ao Senhor a nossa vida, a nossa família. Papai, nós colocamos nas Tuas mãos, os Teus cuidados, Senhor Jesus, a obra da nova casa de oração que está sendo erguida ali para a honra do Senhor, para ganhar almas para o Senhor, para podermos louvar, adorar o Teu santo nome, Papai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Papai, por tudo o que tem feito, por todo esse reboliço santo que está acontecendo em prol da Tua obra. Papai querido e amado, envia anjos de encontro a cada lar nessa hora. Oh Deus querido, Deus amado, que essa palavra, Senhor Jesus, trazida hoje, venha trazer entendimento, Papai, esclarecimento para todos os irmãos a respeito da Tua igreja. Papai querido, nós te adoramos, te bendizemos, louvamos o Teu santo nome, te agradecemos, Papai, por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vamos lá. Vamos iniciar então pela denominação. Termo Evangelho Quadrangular foi inspirado pela fundadora da igreja, Aimee Semple McPherson, durante uma campanha evangelista que ela fazia em Oakland, Califórnia, no ano de 1922. Então foi lá que tudo se iniciou. Evangelho Quadrangular representa o que é igualmente equilibrado por todos os lados, estabelecido, resistente. Tal confiança no poder do Evangelho é expressa em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o que é apresentado nas igrejas quadrangulares como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Qualquer igreja do Evangelho Quadrangular que a gente entrar, a gente vai ter essa referência bíblica. Na porta da nossa igreja tem essa inscrição, naquela porta de vidro, os irmãos já devem ter observado, né? Então, Hebreus 13, 8 é o versículo-chave da igreja do Evangelho Quadrangular. O termo quadrangular ainda representa os 4 pilares do ministério que Jesus teve sobre a terra, né? Enquanto Jesus caminhou pela terra, o seu ministério, ele foi amparado, foi ancorado em 4 pilares principais, e esses 4 pilares também estão representados no nome da nossa igreja. Vamos conhecer esses 4 pilares. Observem o primeiro pilar, que tem Jesus como nosso Salvador, o primeiro de todos eles e o principal.
Ele foi ferido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos aí as referências, né, que nos remete, que nos confirma na palavra de Deus, esse primeiro pilar do ministério de Jesus enquanto ele esteve sobre a terra. O segundo pilar é Jesus como médico dos médicos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas mazelas, tanto físicas quanto espirituais, e levou as nossas doenças. Nós temos aí as referências, os irmãos podem estar depois buscando lá na palavra a confirmação, né, de que Jesus ele foi o nosso Salvador, ele não foi, ele é. Ele é o médico dos médicos, gente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Voltando lá, né, em Hebreus. Então a gente não faz menção de Jesus como alguém do passado, não. Ele ainda é e ele sempre será. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente, né? Então ele é o nosso Salvador. Não existe salvação fora de Jesus. Ele é o médico no médico, Senhor dos senhores, né, que leva sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades. O terceiro pilar, né, diz respeito a Jesus como batizador com o Espírito Santo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vocês têm aí as referências, né, que faz menção a essa passagem que nos ensina que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Nós passamos pelas águas como Jesus passou, João batizou Jesus nas águas, e na mesma hora que Jesus passou pelas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em formato de uma pomba. E nós também recebemos esse batismo com o Espírito Santo. O quarto pilar é Jesus como o rei que há de vir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, sempre com o Senhor. Então a volta de Jesus, né, amados, que se encontra aí tão próxima de nós, né, os sinais já estão se cumprindo, essa volta, o dia tão esperado, né, para que possamos nos encontrar com o Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, né, aqueles que obedecem a sua palavra, que vivem conforme Deus quer, como Ele quer que sejamos, mesmo com todas as nossas falhas, né, somos pecadores, mas Deus, Ele tem que achar agrado em nós, né? Então, quando chegar o grande dia, né, que a trombeta soar, a igreja ela tem que estar preparada para subir, preparada espiritualmente para esse grande dia. Então, Jesus, ele está às portas. Ele está às portas. O tempo da sua volta está próximo. Então, nós temos que buscá-lo enquanto podemos achar, para que nesse grande dia possamos todos, né, subir junto com ele para o céu, né, para a glória que está prometida para nós. Então, esses 4 pilares, eles fundamentam, né, esse nome quadrangular. Jesus, ele salva, Jesus, ele batiza, ele cura e ele há de vir. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem na sua simbologia, na sua bandeira, 4 símbolos, que são a cruz, o cálice, a pomba e a coroa. Vocês já observaram, né, nas bandeiras, na porta, no altar, né, tudo que se refere à igreja quadrangular, ela tem esses 4 símbolos. O que representa esses 4 símbolos?
Esses símbolos representam esses 4 pilares que nós acabamos de ver. A cruz, simbolizando a morte de Cristo pela nossa salvação. O cálice, simbolizando a cura divina. A pomba, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. E a coroa, que simboliza a volta do grande Rei Jesus, com sua coroa reluzente, né? Na cruz ele morreu por nós com uma coroa de espinhos, mas subiu em glória, e essa coroa de espinhos, ela é trocada pela coroa resplandecente, a coroa de rei, o grande rei que está por vir. Amém? As cores do Evangelho quadrangular são 4 também, né? A vermelha, a cor amarela, a cor azul e a cor roxa, nessa ordem. E o que significam essas cores? A cor vermelha, ela representa aquele símbolo, né, que é a cruz, e significa o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz a nosso favor. Então, por isso a cor vermelha, simbolizando o sangue de Jesus. A cor amarela, ela faz menção ao batismo com o Espírito Santo, né, simbolizado ali pela pomba. Então, a cor amarela, dentro da quadrangular, ela traz para nós o símbolo do batismo do Espírito, com o Espírito Santo. A cor azul, ela faz menção ao cálice, que significa a cura divina. E a cor roxa significa a volta de Jesus como rei, né? Fazendo menção ali ao símbolo que é a coroa. Então nós temos os 4 símbolos, cada símbolo tem a sua cor. A cor vermelha da cruz, amarela da pomba, azul do cálice e roxa da volta, representando a volta de Jesus. Tá, queridos? É tudo bem teórico mesmo, não é questão assim de decorar, mas vocês vão ter aí essa informação. Guardem, né? Quando tiver dúvida, vocês podem estar procurando. Mas no final do estudo, eu vou mostrar para vocês um livrinho que faz parte do acervo da nossa igreja e que vai estar à disposição dos irmãos quando, se porventura em algum momento, quiser ter esse material impresso em mãos, tá bom? Pode estar xerocando, qualquer uso que vocês quiserem fazer para a informação de vocês, o livro está disponível. Então vamos seguir aqui. Então nós temos aí, né, a simbologia através da cruz, da pomba, do cálice e da coroa, e cada símbolo desse tem a sua cor específica, e cada símbolo desse também existe um desenho de rosto diferente. Cada rosto representa Jesus também em uma determinada vertente. Jesus, representado no formato do rosto de um homem, representa ele como Salvador, que foi sacrificado por todos nós, né? Representa Jesus, filho do homem. Durante grande período da vida de Jesus, ele foi homem como nós, né? E aquele homem sacrificado na cruz é representado através dessa imagem, dessa figura, desse rosto. Eu vou mostrar no próximo slide, na próxima figura, como que é colocado lá na simbologia esses rostos com quem são distribuídos. Vocês vão observar também o rosto de um leão. O que isso quer dizer? Representa Jesus como batizador com o Espírito Santo. Vocês vão ver o rosto do leão junto com o símbolo da pomba na cor amarela. Essa figura significa força e poder, né? Nós temos o leão como o rei da floresta, o animal mais forte e poderoso a que todos temem, não é verdade? Então, na nossa simbologia também, Jesus representa tudo isso: força, poder, majestade, domínio. Amém? O rosto do boi representa Jesus como aquele que suporta todas as cargas, os fardos, os nossos pecados, né? As vergonhas, as doenças, as mazelas, toda a miséria humana que ele carregou sobre ele naquela cruz. Então, significa também força para suportar fardos pesados. Amém?
E a águia, o rosto da águia representa Jesus Cristo como o rei que há de vir. Assim como a águia é reconhecida como a rainha de todas as aves, a que alcança o voo mais alto, né, que possui maior alcance de visão. Então Jesus é representado na simbologia quadrangular com esses 4 formatos aí de rosto: o rosto do homem, do leão, do boi e da águia. Então é dessa forma aí que se encontra distribuídos, né, esses rostos dentro do símbolo da igreja do evangelho quadrangular, da simbologia quadrangular. Vocês observam aí a Bíblia aberta com o número 4 de quadrangular, a cruz e o formato do rosto, né? Jesus como filho do homem que morreu na cruz. Vocês observam o rosto do leão aí, junto com a pomba, que é Jesus como batizador com o Espírito Santo. O rosto do boi próximo ao cálice, que é Jesus como exemplo de força para carregar os fardos pesados do nosso pecado, né? Das nossas mazelas, de uma forma geral, de tudo aquilo que ele carregou por nós. E ele suportou um peso enorme, né, por nós. E a águia próxima aí, a coroa, representando Jesus que está por vir. Então vocês podem ver, gente, como a igreja quadrangular, ela tem uma estrutura muito bem fundamentada, né? E essa fundamentação, ela vem também dos 4 evangelhos, como eu disse no início. Nós vamos entender um pouquinho disso agora. Quais são os evangelhos lá do Novo Testamento? Nós temos os 4, né? Lucas, Marcos, João e Mateus. O livro de Lucas, o evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos, povo cujo ideal era alcançar a perfeição humana. Por isso Lucas apresenta Jesus como filho do homem, um homem perfeito de corpo, perfeito de alma, perfeito de espírito, que veio para buscar aquele que se havia perdido. Então a perfeição a gente só encontra em Jesus. Em nenhum de nós, o único perfeito em todos os sentidos, livre de todo mal, de todo pecado, foi Jesus. E ele veio para buscar aquela ovelha que se perdeu. Muitas vezes a gente vê uma ovelha perdida ser criticada, abandonada, apontada, julgada, né, pela sociedade, né, pelas pessoas, né, que se acham às vezes aí melhores que os outros, né? Mas nada disso, queridos. Jesus veio para buscar aquele que havia se perdido. E ele ele incumbiu a gente, cada um de nós, eu e você, ele nos incumbiu de ajudá-lo nessa missão, né? Então o livro de Lucas, ele apresenta Jesus como esse homem perfeito, como esse homem que se preocupa em buscar aquele que se perde. Então, nós temos que nos espelhar e fazer aquilo que Jesus fez, continuar a missão que ele tinha enquanto estava aqui sobre a terra. O livro de Marcos, ele foi escrito para os romanos, um povo patriota que se orgulhava do seu próprio poderio militar, de servir os seus superiores. Então, assim como Marcos escreveu lá no seu livro, no seu evangelho, ele apresentou Jesus como servo diante de Deus para tomar sobre si as nossas dores. Então, a fundamentação de Marcos a respeito de Jesus era ele como servo de Deus, para levar as nossas dores sobre ele. Nós encontramos no livro de João, Jesus como Filho do Deus Altíssimo, como o único que pode batizar com o Espírito Santo. Foi escrito para todos os cristãos, todos. E Mateus foi um livro escrito para os hebreus, que esperavam pela volta do Messias, para reinar eternamente. Por esse motivo, Mateus apresenta Jesus como o rei que há de vir para buscar a sua igreja. Então, gente, olha como que tudo se organiza, né, dentro da simbologia lá que nós vimos, né? Jesus como um homem perfeito que veio buscar aquele que se perdeu.
Jesus como servo de Deus, para tomar todas as nossas dores sobre ele. Jesus como Filho do Altíssimo, o único que pode batizar com o Espírito Santo. E Jesus como o Rei que há de vir para reinar para nós, para nos levar para reinar eternamente com ele, para buscar a sua igreja. Amém? Então, basicamente, né, vocês têm aí bem sinteticamente a simbologia da igreja quadrangular, né? Símbolos, cores e as referências dentro do evangelho para cada símbolo e cada cor. Amém? Então tá aí porque a nossa igreja se chama Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular que nos lembra o número 4, né, dos 4 evangelhos, dos 4 pilares de Jesus sobre a terra. Agora sobre a doutrina quadrangular, a doutrina básica da nossa igreja, ela foi esboçada por sua fundadora, Aimee Semple McPherson. Nela constam os valores da denominação que pautam suas ações, projetos e missões. Então, todas as ações, todos os projetos e a missão da igreja está dentro dessa estrutura elaborada pela fundadora Aimee. As escrituras sagradas, né, a primeira delas. A igreja, ela acredita que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Não existe outro. Tudo fora da Bíblia é mentira. Então, a Bíblia é a própria palavra, a própria inspiração de Deus para nós. Verdadeiro, imutável, constante e eternamente Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra nos diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, para, né, confirmar para nós essa questão, está lá na Bíblia, em 2 Timóteo. Então, a Bíblia, ela é, para a Igreja do Evangelho Quadrangular, a única fonte de verdade, de instrução para cada um de seus membros, para aqueles que nela buscam, né, alimentar a sua fé, viver aí a sua vida cristã. Vocês vão perceber de agora em diante aí que os versículos de referência estão aí para vocês, para facilitar o estudo e entendimento. Amém? Deus eterno. A quadrangular acredita que Deus é trino. O que isso quer dizer? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são coexistentes, eternos e iguais na perfeição de vida. Então, a palavra vai nos dizer em 1 João 5,7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 7. A queda do homem. Para a Igreja do Evangelho Quadrangular, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele caiu no pecado, caiu na iniquidade por desobediência voluntária. O homem, ele tinha lá nas mãos dele o poder de decidir o sim ou não. Lembra da história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando foi colocado para ele, né? Pode ficar à vontade, faz tudo que quiser, coma tudo que quiser, mas não toque naquela árvore, né? Deus deu a ordem e o homem teve a ação voluntária de desobediência. Preferiu ouvir uma voz que não era de Deus e fez o contrário do que ele havia mandado. Isso fez pesar sobre a humanidade a herança desse pecado, as consequências desse pecado que todos nós carregamos até hoje. Toda essa história, para quem quiser estar relembrando na palavra,
pode estar lendo lá no livro de Gênesis toda essa história aí do primeiro pecado do homem sobre a terra, né? Que nos fez aí, estamos aí pagando as consequências até hoje. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra nos diz: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte também entrou, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Né? Então, através de um homem o pecado entrou no mundo, mas glória a Deus, aleluia, através de um homem também nós podemos encontrar a redenção desses nossos pecados. Amém, amados? O plano de salvação. A igreja acredita que, mesmo sendo pecadores, Jesus morreu e se sacrificou pela humanidade. Cada um de nós tomou seu lugar e com seu sangue comprou o nosso perdão. Para aqueles que creem nisso, né, amados? Que infelizmente nem todos acreditam na história da cruz. Então, em João 3,16, a palavra nos confirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a igreja acredita em Jesus como plano de salvação para cada um de nós. A salvação pela graça. Para a igreja do Evangelho Quadrangular, a salvação ela é completa e é concedida apenas pela graça. Pois receber o amor e o favor de Deus não depende de nós, não depende do mérito humano. A palavra vai em Efésios 2,8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que ser merecedores, né? Nós temos que buscar essa salvação em Deus, é dom dele, não nosso. Eu não vou me salvar. Nós não nos salvamos a nós mesmos. É um dom de Deus. O arrependimento e a aceitação. Arrepender-se verdadeiramente, com sinceridade, aceitar Jesus, né, de uma forma sincera, justa, honesta, torna o homem justificado diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Então, em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Amém? O novo nascimento. Para a igreja, a mudança de vida após a conversão é real, é notória. E ter recebido a Cristo e o seu Espírito trará retidão, trará novos anseios, novos interesses. Vai mudar a nossa vida, né, amados? 2 Coríntios 5,17, Gálatas 2,20 são referências, né, que nos confirmam essa palavra. E lá está escrito: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas passam e tudo se faz novo. Glória a Deus por isso, né? Quando aceitamos Jesus como único Salvador suficiente, né? Passamos pelas águas, recebemos o batismo com o Espírito Santo, tudo se faz novo. É impossível continuar sendo o mesmo que éramos antes, o velho homem cheio de carrapicho, né? Tudo se faz novo, somos novas criaturas em Cristo. Não somos nós somente, mas é Cristo em nós. Vida cristã. Para a Quadrangular, é da vontade de Deus que aqueles que nasceram de novo cresçam em santificação, compartilhem a sua santidade e diariamente estejam cada vez mais fortes na fé, no poder, na oração, no amor e no serviço. Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a palavra nos diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, amados, desde que passamos pelas águas
e nós nascemos novas criaturas em Cristo, é importante, né? Que nós cresçamos cada dia mais nesse propósito de fé, né? Renunciando às coisas velhas, renunciando ao pecado, renunciando a tudo aquilo que nos fez cair lá atrás. Porque tudo que passou, passou, né? Jesus, Deus lança no mar do esquecimento. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo. Então nós temos que cultivar essa nova vida em Cristo. Amém? Amando, servindo, orando, fortes na fé cada dia mais. Essa é a vontade de Deus para nós. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. A igreja acredita que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a resposta essencial ao mandamento de Jesus, respeitando a sua autoridade como Cristo e como Rei. A igreja acredita também na observação da ceia do Senhor, pela qual o cristão recebe o pão e o fruto da videira com alegria e com fé, a fim de compartilhar constantemente da vida e do triunfo de Cristo sobre a cruz. Então, através da ceia, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Que vem nos limpar, nos purificar. E em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 24 ao 26, a palavra nos diz: E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória da sua morte de cruz. Né, amados? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até a sua volta, até que ele venha. Então, olha que importante, que forte, quão grande esse momento da ceia. Neste momento, nós estamos testemunhando a morte de Jesus na cruz, né? Estamos fazendo tudo em memória da sua morte de cruz. Amém, amados? O batismo com o Espírito Santo para quadrangular, o batismo com o Espírito Santo dá autoridade ao cristão para exaltar Jesus, para viver uma vida de santidade, para ser testemunha da salvação pela graça que vem de Deus. Nós vimos lá atrás que a salvação ela vem pela graça. Crê ainda hoje, a atuação do Espírito Santo ocorre da mesma maneira que ocorria sobre os cristãos da igreja primitiva. Né? O Espírito Santo ele desce como fogo, batizando, como era lá naquela época. Lá em Atos 1, versículos 5 ao 8, a palavra diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e toda a Samaria e até os confins da terra, né? Por onde andares. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele nos faz testemunhas de Cristo, nos dá autoridade para exaltar o nome de Jesus, para viver em santidade, para ser testemunha de salvação. Uma vida cheia do Espírito. A igreja acredita que é da vontade de Deus que os cristãos andem em espírito constantemente, servindo ao Senhor, vivendo uma vida de paciência, de amor, de verdade, de sinceridade e de oração. Gálatas 5:25, a palavra nos diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Queridos, nós não podemos, dentro da igreja, ser hipócritas, não, né? Saltar, rodar, pisotear,
transparecer que está recebendo o batismo com o Espírito Santo, que está sendo usado, né? Está sendo assim, cheio do Espírito Santo, e não andar em santidade lá fora, né? Nós temos que viver em Espírito o tempo todo, andar inspirados no Espírito Santo o tempo inteiro. Nós não podemos ser hipócritas de, dentro da igreja, transparecer uma coisa, mostrar ser usado por Deus, e não mostrar essa unção quando sai da porta para fora. E infelizmente isso existe, acontece muito. Então vigiemos, né, para que não caiamos nesse erro. Amém? Nós temos que viver o tempo todo, constantemente, é a vontade de Deus que vivamos constantemente sob a unção do Espírito. Amém, queridos? É muito sério isso, muito forte, importantíssimo, primordial na vida do cristão. Os dons e frutos do Espírito. Para quadrangular, o Espírito Santo distribui os dons e ministérios sobre os cristãos, e estes dons enriquecem o corpo de Cristo com edificação e evangelismo. Então, lá em 1 Coríntios 12, 1:11, essa parte normalmente ela causa muita dúvida, né, entre os membros e as pessoas da igreja, né, a respeito dos dons do Espírito Santo. Ah, se eu não falo em línguas eu não tenho dom, se eu não tenho poder de cura eu não tenho dom, se eu não expulso demônios eu não tenho dom. Então na palavra nós temos aí a tranquilidade de entender melhor isso. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo ele é único, os dons é que são diversos, e ele dá conforme ele deseja. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, por esse mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a fé, e a outro, o dom de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, de profecia, e a outro, de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação dessas línguas. Tudo pelo mesmo Espírito. Amém, amados? Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas manifestações, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Não é como eu quero. Eu quero ter o dom de curar, eu quero falar em língua, eu quero isso, eu quero aquilo. É o Espírito Santo, conforme a necessidade, ele dá a cada um de nós. Amém? Porém, para ter uma vida cheia de Espírito, o cristão deve praticar os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Na verdade, uma coisa ela é ligada à outra, né? Aquele que é batizado no Espírito Santo, que tem os dons do Espírito Santo, ele gera o fruto, ele tem que ter o fruto do Espírito Santo, que são esses aí: o amor, o gozo, a paz, né? Uma pessoa que emite paz para outra. Isso é tão bom, né, queridos? Quando a gente chega perto de uma pessoa e a gente sente paz, a gente sente o amor, sente a paciência, tem nessa pessoa exemplo de fé, vê a bondade, né? Ela é cautelosa naquilo que diz, naquilo que faz, ponderada. Tudo isso, né, vem do Espírito Santo agindo em nós. Moderação.
A igreja crê que a moderação dos cristãos ela deve ser óbvia aos outros e que o relacionamento com Jesus nunca deve conduzir as pessoas ao fanatismo extremo. O que é o fanatismo extremo? É a idolatria, né? Que leva à cegueira espiritual. Suas vidas devem ter como modelo a vida de Cristo. Como? Na retidão, no equilíbrio, na humildade principalmente. O maior exemplo de humildade foi Jesus. E em sacrifício próprio. A palavra diz em Filipenses 4,5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A cura divina. A quadrangular acredita que a cura divina é a manifestação do poder de Jesus em curar doentes, como uma resposta de oração e de fé. Ele, como um Deus imutável, ainda hoje tem o poder de curar o corpo, de curar a alma, o espírito, pela fé. Tá, amados? É pela fé para quem crê. Em Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, a palavra vem dizer: e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Né? Tudo isso é para quem crê, amados. A fé, a libertação, a cura, né? Tudo isso é para quem ora e aplica a sua fé na oração e crê. E Jesus até hoje é aquele de ontem que curava, que libertava. Amém? A segunda vinda de Cristo. A igreja acredita que a segunda vinda de Cristo ela é real, é pessoal e iminente. A certeza da sua vinda e o fato de que ninguém sabe o dia nem a hora do seu retorno são os fatores que justificam os esforços da evangelização em massa. Que o Senhor em pessoa descerá do céu, os mortos em Cristo se levantarão e os remidos serão elevados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, quem já morreu vai ressuscitar e subir para o julgamento, para o grande dia. Aquele que permanecer ainda na terra em vida será arrebatado, né? Por isso a preocupação hoje da igreja está evangelizando, pregando Jesus como Senhor e Salvador, porque o dia e a hora nem Ele mesmo sabe, imagine nós. Então nós temos que estar preparados o tempo todo. Em Mateus a palavra diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente Deus sabe a hora da volta de Jesus. Comunhão na igreja. A igreja acredita que tornar-se parte de uma congregação de cristãos é um dever sagrado, por meio do qual é possível adorar a Deus em unidade e comunhão, observar as ordens de Cristo, apoiar uns aos outros, colaborar com a salvação de outros e trabalhar para promover o avanço do reino de Deus. Infelizmente, amados, muitos pensam que não precisa ir na igreja. Ah, nós somos a igreja, eu oro na minha casa. É necessário, é a própria palavra que diz que nós temos que estar em comunhão uns com os outros, né? Quantas vezes nós precisamos de um apoio do outro, o outro precisa do nosso apoio. Nós não estamos bem o tempo todo, nós não sabemos tudo, não há nada que nós sabemos totalmente que o outro não possa nos ajudar a aprender mais. Não há nada também que não saibamos tão pouco que não podemos ensinar, né? Congregar é importante sim, para alimentar essa comunhão, para viver em união, para trabalhar juntos, promover, evangelizar, né? Promover o reino de Deus aí, né? Então nós temos que congregar sim. A comunhão com a igreja faz parte da vida do cristão. A autoridade civil. Para a igreja, a autoridade civil é composta por homens nomeados pela vontade de Deus e que os direitos civis devem ser respeitados em todas as suas formas, exceto naquilo que eventualmente contrariar os preceitos de Deus descritos na Bíblia Sagrada. Né, queridos? Toda autoridade ela é constituída por Deus, tanto as autoridades eclesiásticas como as autoridades seculares, né, os nossos governos, patrão, patroa, presidente,
né? E tanto fora da igreja quanto dentro, nós temos que ser submissos, respeitar, obedecer, desde que não fira as ordens, os preceitos, os mandamentos de Deus descritos na Bíblia. Se isso acontecer, já foi dito em outro estudo, nós temos que ajoelhar, orar, buscar de Deus que Ele venha a tocar e instruir aquele que estiver transgredindo a sua lei. Amém? Não pode ser de qualquer maneira. Então a palavra diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Amém? O grande dia do juízo. A igreja acredita que um dia todos os homens que existiram, que existem ou que venham a existir estarão diante do trono de Cristo para o juízo final. Aos remidos será dada a vida eterna e aos não arrependidos a punição eterna. Não existe meio termo, amados. Ou é o céu ou é o inferno. Então nós temos aqui ainda todo o tempo de buscar, de escolher aí aquilo que nós vamos querer, né? Deus ainda não está nos dando a chance. Enquanto estivermos respirando, Ele está nos dando chance de nos redimir e subir com Ele. Então, Apocalipse fala lá, ó: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o julgamento final ele é para todos, né? Então, vamos buscar, né, esse preparo para esse grande dia. O céu. O que é o céu? A igreja acredita que o céu é a gloriosa habitação de Deus e o lar eterno dos cristãos renascidos em Cristo. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu não vos teria dito, né? Então foi Jesus que disse: estou indo preparar um lugar. Na casa do meu pai há morada para todos nós. Amém, queridos? Então, é o que nós entendemos, é o que a Igreja Quadrangular acredita por céu. Estamos quase terminando, tá, queridos? O que é o inferno para a Igreja Quadrangular? Tem gente que não acredita em céu e inferno, né? Então, o céu é aquele lugar onde as moradas estão sendo preparadas para aqueles remidos em Cristo. E o inferno? O inferno é a contramão disso tudo, né? É lugar de treva, de amargura, de um fogo que jamais se apaga, dor, sofrimento, né? Deus não quer isso para nós. Então, em Mateus 13:42, a palavra fala: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é o pastor, a pastora, eu e você que fala isso, que às vezes as pessoas rebatem, né, contra nós quando isso acontece. É a própria palavra. Evangelismo. Para a igreja, ganhar almas é o grande alvo na terra e que todo obstáculo à evangelização mundial tem que ser removido. Então, ganhar almas é o papel principal do cristão, da igreja, né? Para que ninguém se perca. Nós estamos continuando a missão de Jesus, que era ganhar almas, que era cuidar para que ninguém se perdesse. E a igreja tem essa missão também. Ela está continuando aí a missão de Jesus. Dízimos e ofertas. A igreja acredita que os dízimos e as ofertas são ordens de Deus para a sustentação do ministério, disseminação do evangelho, liberação de bênçãos específicas. O que isso quer dizer? Lá em Malaquias 3:10, a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolheres. Então, quais são essas bênçãos específicas? Para que não falte mantimento na nossa casa, o sustento da nossa família, né?
tudo que precisamos para a nossa sobrevivência. Então é isso, tá, queridos? Tudo isso que nós lemos aí, algumas coisas vocês podem estar voltando depois, revendo, relendo, né? Pensando aí, porque o texto ele já está bem detalhado, né? Cada item, cada tópico aí, ele já está bem explícito com as palavras certas, né? Tá de fácil compreensão de todos. Tudo isso que nós vimos até agora faz parte de toda a doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular. Podem ver que não é pouca coisa, mas são coisas extremamente essenciais para a nossa perfeita comunhão com Cristo, né? Para a nossa caminhada aí em busca do grande dia da volta de Cristo. Amém? Então, nós encerramos por aqui. Qualquer coisa, se alguém se interessar em ter esse material impresso, pode estar me procurando, que eu vou preparar com todo prazer. Amém? Eu peço desculpa alguma falha. Aqui tem muito ruído de rua, né? Alguma falha da minha parte. Peço aos irmãos que me perdoem, mas eu agradeço aí e oro a Deus com toda sinceridade e amor no coração para que Deus venha tocar aí a sua vida, o seu coração, de toda a sua família, para que possamos, né, viver dentro dos preceitos aí da nossa igreja. A nossa igreja ela não é fundamentada em nada que esteja fora da Bíblia, vocês puderam perceber aí. Temos uma igreja muito bem pautada na Bíblia, nos evangelhos, na palavra de Deus. Nada dentro da igreja quadrangular extrapola ou foge aquilo que está dentro da Escritura Sagrada. Amém? Então que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dos irmãos, e na semana que vem nós vamos estar aí tratando da história da nossa fundadora, da nossa igreja, Aimee Semple McPherson. Amém? Eu vou mostrar para vocês aí agora o livrinho que eu falei que ia mostrar, que tem essa denominação quadrangular, as doutrinas, né? E que vai estar disponível para aquele que desejar estar lendo, tá? Deus abençoe os irmãos grandemente e até a semana que vem.